Meu nome é Júlia Barbie, eu tenho 35 anos, eu sou médica ginecologista e obstetra, trabalho aqui na cidade de São Paulo. E quando eu comecei a ouvir falar da Igreja Universal, eu tinha muito preconceito, mas isso mesmo sem ter nunca pisado. Na verdade, eu era uma pessoa que estava precisando de ajuda e não sabia. Eu tinha problemas emocionais, eu tinha problemas na minha vida, nos relacionamentos, na minha vida amorosa. Dentro de mim eu não me gostava, eu era uma pessoa muito insegura, muito ansiosa, não tinha autoestima nenhuma. Então eu tinha vários problemas interiores mesmo, do meu eu. E eu não entendia que aquilo poderia ser resolvido pela fé, pela palavra de Deus, e muito menos dentro de uma igreja evangélica. Porque eu tinha um preconceito de que as pessoas que frequentavam igrejas evangélicas, em especial na época era o meu pensamento, a Igreja Universal, eram pessoas menos instruídas, eram pessoas que não tiveram as oportunidades que eu tive de estudar, né? Na época eu era estudante de medicina, fazia faculdade numa federal, então a gente tinha muito aquele apreço pela ciência. Só que no meu caso, eu pensava que a ciência seria a solução de tudo, de todos os meus problemas, que eu iria estudar, iria me formar e aquilo que seria a solução para a minha vida. E, na verdade, não foi bem assim, porque esse preconceito me impediu de chegar antes até a igreja e poder desfrutar dos benefícios dessa fé. Nesse período da faculdade, embora eu estivesse realizando meu sonho, fazendo o curso que eu sempre quis, eu sentia que faltava algo, então era um vazio interior mesmo, era algo existencial e eu buscava em livros, em literatura, buscava de várias formas e achava que de repente, eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai me preencher, mas nada daquilo adiantava, então eu era uma pessoa que tinha muita angústia e eu não transparecia isso para as pessoas, para quem me conhecia, a Júlia está sempre rindo, está sempre bem, mas aquilo não era bem assim por dentro. Então, uma vez que eu recebi um convite de algumas amigas da faculdade para vir à Igreja Universal, eu falei, não, isso não é para mim não, imagina, poxa, muito obrigada, mas... E aí eu fiquei por muito tempo relutando contra esse convite e aceitar vir até uma igreja, porque afinal de contas eu me considerava assim, eu estou estudando, eu sou uma pessoa que priorizo a ciência, isso não é para mim. Embora eu tivesse um respeito pela Bíblia, pela palavra de Deus, mas mesmo assim eu não achava que vir à igreja seria algo que me preencheria de alguma forma. E quando eu, depois de muito sofrer, eu aceitei o convite, eu disse, quer saber, eu vou lá ver qual que é, essas meninas ficam aqui me chamando toda hora, eu vou, pelo menos para de convidar, né? E eu pensei assim, se algo da palavra que for falado servir para mim, ótimo. Então eu vou trazer aquilo para minha vida. Se não servir, eu achava que o pessoal era muito esquisito, falava muito alto, gritava, eu não sabia como era, né? Mas enfim, eu tinha alguns preconceitos. E quando eu cheguei a primeira vez, eu entendi que não era nada aquilo que eu pensava, porque eu ouvi uma palavra baseada na Bíblia, que realmente tinha o poder de transformar a vida das pessoas e vinha exatamente ao encontro da minha necessidade espiritual. Porque, do ponto de vista físico, eu tinha as coisas, eu tinha uma vida boa, não me faltava nada, mas faltava essa paz interior que eu ficava buscando e não sabia como encontrar. E eu comecei a entender o que eu precisava fazer, que também não era algo somente que Deus iria fazer, mas eu tinha que mudar minhas atitudes, eu tinha que mudar meus pensamentos, eu tive que abandonar algumas amizades, alguns relacionamentos, algumas situações que na verdade não estavam me fazendo bem. Então eu comecei a pôr em prática aquela fé. Então isso me chamou muito a atenção quando eu entrei na igreja, porque era uma fé prática, era uma fé inteligente. E a gente não ficava só na teoria, né? Vamos ler aqui, fazer um estudo bíblico. Não, era algo que eu podia trazer para a minha vida e eu via resultados quando eu fazia aquilo que estava sendo ensinado. Em poucos meses eu me batizei nas águas e entendi a importância do Espírito Santo, porque eu não tinha paz. Eu fazia as coisas, vivia a minha vida normal como uma jovem, né, universitária, mas dentro de mim havia esse vazio. Então eu entendi que para preencher isso não adiantava eu estudar mais
ou eu fazer uma viagem, ou eu ter um relacionamento. Não, eu precisava do Espírito Santo. Então foi isso que eu aprendi na Igreja Universal, que até então eu não sabia que existia o batismo no Espírito Santo. Então isso eu comecei a buscar e pedir que Deus me transformasse. Porque se Ele não me transformasse, não adiantaria nada. Um título, um diploma, muitas experiências de vida, sendo que o Espírito Santo é o principal. Então o meu entendimento se abriu para isso e eu comecei a buscar o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu percebi Deus falando que eu era dele. Eu percebi algo completamente diferente dentro de mim. E foi um momento de muita alegria. Não foi uma emoção simplesmente, um choro de arrependimento, não, mas foi uma alegria muito grande. E de eu entender aquilo tudo da palavra de Deus que estava se concretizando, se materializando na minha vida. E a partir daí eu passei a ter mais amor pelas pessoas, a querer levar também essa fé para as pessoas. E passei a ter uma paz que eu não tinha antes. Então foi uma experiência marcante na minha vida e que a gente vem, já se passaram mais de 12 anos desde que isso aconteceu, então a gente vem nessa fé, nessa mesma fé, até hoje, com muitas lutas nesse meio do caminho, mas muitas vitórias, pois essa é a vida com Deus. Eu que tinha problema na minha vida sentimental, que não dava certo com ninguém, sempre achava... Era sempre um problema a minha vida sentimental e eu não me achava capaz de ter um bom relacionamento também. Hoje eu sou casada, já vai fazer 3 anos, hoje a gente tem um casamento abençoado, na presença de Deus. E a gente é feliz, porque eu vejo que o Espírito Santo está no nosso casamento. E profissionalmente hoje eu me considero uma pessoa bem-sucedida, eu tenho minha própria clínica, trabalho hoje, eu faço meu horário hoje, eu faço a minha agenda, então eu não dependo de ninguém. E eu vejo que isso é Deus, né? A bênção de Deus na nossa vida, pela nossa luta e nossa perseverança na fé. Para mim, a Igreja Universal representa uma universidade da fé, onde você aprende aquilo que lugar nenhum vai te ensinar, tanto com respeito, principalmente à vida espiritual, à salvação, que é o mais importante, mas te dá ferramentas para a vida, para todas as áreas da sua vida, para a sua vida financeira, profissional. Então eu aprendi muito, eu aprendo muito na Igreja Universal e para mim é uma alegria estar aqui hoje contando isso, porque é a minha vida, né? O que hoje sem Igreja Universal, eu não sei onde eu estaria, mas provavelmente teria me formado, mas seria uma pessoa vazia, uma profissional frustrada, quanto tantos profissionais frustrados tem por aí, talvez estivesse num relacionamento também frustrado, como muitos da minha família tiveram e têm. Então a gente percebe que é uma mudança de direção completa, uma mudança completa de direção que eu tive e venho seguindo esse caminho desde então e não me arrependo nem por um minuto, porque eu sei o que Deus fez na minha vida.